A última super quarta do ano já é amanhã, gente, então tá batendo a nossa porta. Deve manter o foco dos mercados nas decisões de juros de Brasil e Estados Unidos. E para traçar projeções dos anúncios desta quarta-feira, converso agora com a Andressa Durão, economista do ASA. Seja bem-vinda aqui à nossa programação, Andressa. É sempre um prazer recebê-la. Obrigada, Gabriel, pelo convite. E aí, teremos surpresas? Porque o mercado inteiro está cantando a bola de que amanhã caem os juros. Qual será o ponto de atenção principal para a decisão do Fed desta reunião que termina nesta quarta-feira? Eu acho que o foco vai ser no forward guidance, né? O que que o Powell vai falar e o que que vai vir ali no comunicado a respeito de sinais da próxima reunião, né? Para a próxima reunião. Eu diria que não vai vir uma coisa muito direta, no sentido de que eles não vão cortar na próxima, ou que eles pulariam algo nessa linha. Acho que é mais uma questão de passar uma mensagem de maior cautela, e isso refletiria uma mensagem de que o ritmo de cortes seria diminuído. Então não seria uma mensagem tão hawkish a ponto dele passar a mensagem de que não cortem tão cedo, por exemplo, a ponto de o mercado só precificar mesmo um corte lá para o meio do ano, algo do tipo. Acho que vai ser mais na linha de passar a mensagem de que na próxima não corta, mas talvez volte a cortar logo depois. Então acho que o Powell não vai querer se comprometer tanto com o fim do ciclo, né? Não é um fim de ciclo, é apenas um ajuste porque a gente está perto do neutro. Isso ele já falou no último Q&A, que eles estavam chegando próximos ao nível considerado neutro por alguns membros, então alguns membros estavam já incomodados com o nível da taxa de juros. Eu acho que vai ser um pouco mais nessa linha. No comunicado vai vir algum ajuste sinalizando isso, de que o cenário base não é uma continuidade dos cortes. Eu acho que uma surpresa poderia vir mais no dissenso. Se muitos membros discordarem de um corte de juros amanhã, e você já tiver ali no comunicado, né, Schmidt, que já foi o que discordou na última, que vai ser provavelmente o único que não traria uma surpresa, mas se tiverem mais membros discordando, mais dissensos por uma pausa na decisão de amanhã, eu acho que seria uma surpresa relevante, porque a gente já sabe que o Fed está dividido, a gente já viu na ata e já viu pelos últimos discursos que muitos membros prefeririam manter os juros, mas na hora da votação é muito difícil em um comitê como o Fed você ter muitas discordâncias. Então, se a gente tiver ali mais de 3 dissensos, eu acho que seria uma surpresa bem rocks, tá? E no cenário de vocês, o Fed para de cortar juros no começo do ano que vem? É isso que vocês estão imaginando que vai acontecer? Sim, a gente já achava que o Fed não deveria entregar esse último corte, tá? Mas como a gente sabe que o Powell, por ser o presidente do Fed, e o Williams, por ser um membro forte dentro do comitê, eles puxam votos, né? Então, na hora da votação, pode ter alguém na dúvida, mas vai acabar votando junto com o presidente, vai acabar votando junto com uma voz forte dentro do comitê. Então, a gente acha que na contagem que está muito acirrada, um corte vence na votação de amanhã. Mas a gente, como tem um cenário aqui de uma economia ainda forte e um risco para a inflação relevante para o ano que vem, a gente acha que o Fed deveria parar de cortar. Mas ele vai entregar, por conta dessa contagem ali, tendendo mais para um corte do que para um não corte, mas depois não tem a necessidade de continuar cortando. A gente já viu que o mercado de trabalho ele não deteriorou muito, a gente não entrou em recessão, a gente não tem um cenário de risco para o mercado de trabalho que lá atrás, quando o Fed começou a cortar, ele imaginou que poderia ter. Então, como o cenário veio batendo exatamente com o que o Fed esperava, hoje a gente tem uma taxa de desemprego em 4,4, o Fed já esperava que terminasse o ano em 4,5, a gente tem um PIB que provavelmente vai ser revisado para cima, então atividade um pouco mais forte que o esperado. Esse cenário não indica que precisam de novos cortes de juros. A gente acha que ainda vem um corte para o ano que vem, no DOTS, tá? Só que
quando é esse corte, né? Ele poderia ser janeiro, ele poderia ser dezembro, então fica muito em aberto, mas a gente imagina que esse corte ele só venha mais lá para o meio do ano, porque o Fed ainda precisa manter a política monetária restritiva, porque o risco para a inflação ainda está aí no radar. Hoje tem dado de emprego, a gente espera dados que sejam publicados no próximo dia 16, se eu não me engano, do payroll, que é depois da decisão de juros. Estes últimos dados de mercado de trabalho têm potencial para mexer com as decisões? Você acredita que talvez o Fed se mantenha isolado destas novas informações que chegarão até a reunião de amanhã? Não, com certeza vai ser importante. O JOLTS hoje ele é importante para calibrar o discurso do Powell, tá. Uhum. Eu acho que é importante, ele deve citar inclusive os últimos dados de mercado de trabalho. O payroll, por mais que tenha sido forte, ele foi um dado muito velho, né, de setembro, então é importante que a gente olhe para os dados de outubro e novembro que estejam sendo divulgados agora, é o que a gente tem, né. Então é importante sim para o discurso, não vai impactar a decisão em si, mas para frente, com certeza, os próximos dados impactam a decisão. Porque, por exemplo, por isso também o Powell não deve já passar uma mensagem super firme sobre o que vai acontecer nos próximos meses, eles não sabem. Então, o Powell ele pode passar essa mensagem de que não é cenário base um corte em janeiro, mas ele vai deixar ali o Fed ainda numa posição de aberto a cortar, caso os dados mostrem uma deterioração maior. Então, o cenário é totalmente incerto ainda. Então, se a gente tiver um payroll muito fraco nas próximas semanas, pode ser que o Fed prefira sim ainda entregar um corte em janeiro, mas com os dados que a gente tem hoje, a gente não vê essa necessidade. Então, eu acho que sim, ainda são super importantes os dados de mercado de trabalho, ainda mais do que os dados de inflação. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para a mudança, alternância de cadeiras no Fed, em maio do ano que vem sai Jerome Powell, entra um novo nome. O favorito, pelo menos é aquele que tem mais expectativa do mercado ser indicado, é Kevin Hassett, que hoje é assessor econômico da Casa Branca. Vocês acreditam que essa mudança vai mudar muito na condição de juros dos Estados Unidos, já que a gente está bem próximo dela? Donald Trump fala que a gente esperava até o Natal uma indicação, mas agora pode ficar para o começo do ano que vem. Ele está enrolando a gente, né. Na verdade, a gente não tem essa visão de que vai ter uma interferência tão forte quanto eu acredito que o mercado imagina. Eu acho que essa precificação de mercado, até 3% de juros ou até um pouco mais baixo que isso, tem um componente político. Eu imagino que o mercado esteja imaginando que o Fed pode cortar mais juros por conta desse presidente do Fed, que vai ser um presidente indicado pelo Trump. A gente não acredita que isso vai acontecer, que não vai ser tão simples assim essa interferência. Então eu imagino que por isso também o nosso cenário ainda é mais jogos do que o mercado. A gente imagina que o Fed fica com a taxa de juros acima de 3%, provavelmente na faixa entre 3,25 e 3,5. Perfeito. E aí eu quero trazer na tela o FedWatch, que é uma ferramenta do CME Group, colocando as probabilidades de cortes de juros. Para a reunião de hoje, 87% de chances de um novo corte de 25 pontos base. Segundo as projeções do mercado, e lembramos que o FedWatch é baseado na curva de juros dos Estados Unidos, nós teremos um novo corte no mês de abril, depois um novo corte em setembro do ano que vem, ou seja, completando 2 cortes em 2026. Uma parte do mercado coloca um terceiro corte lá para 2,75% a 3%. Isso é imaginável para a economia americana com a inflação ainda próxima de 3%, na opinião de vocês? Ou está descartado 3% na opinião do ASA? Então, é muito simples a gente imaginar quando a gente é perguntado o que deveria ser feito. A gente não tem um cenário de recessão. O Fed só deveria ir para esse nível de taxa de juros se a gente tiver uma recessão, porque é um nível abaixo do que ele considera o nível neutro, né. Então, não, a gente não vê essa necessidade de levar a taxa de juros para um nível abaixo de 3%, porque a gente não enxerga a recessão nos Estados Unidos. Eles poderiam, de certa forma, caso tenha realmente o Fed obtivesse maioria
indicada pelo Trump, ou seja, o conselho do Fed, né, com uma maioria de 4 membros, num conselho de 7, caso a Lisa Cook saia ou caso algum outro membro do conselho saia, será que com essa maioria no conselho eles conseguiriam de certa forma controlar um pouco mais o Fed, além do que a gente imagina que aconteça, e aí sim eles vão cortar a taxa de juros? Olha, é muito difícil você imaginar que isso vai acontecer caso não tenha uma recessão, porque o o é um tiro no pé, né, o Fed levar a taxa de juros para um nível tão baixo, vai estimular a economia e vai gerar inflação. Politicamente, muitos bancos centrais acabam fazendo isso, tem bancos centrais que são mais ligados a governos em alguns países, até mesmo aqui no Brasil era imaginado que isso também acontecesse, não aconteceu. Eh É muito difícil na hora que o cara chega dentro do board, ele conseguir fazer isso, ir contra o que a teoria macro está indicando, o que os modelos estão indicando. Eu acho que ainda vão ter vários membros dentro do FONC, eh, muita gente boa lá dentro, que vai mostrar o modelo e vai dizer: "Não tem como a gente levar a taxa de juros para esse nível se a gente ainda tiver inflação e se a gente ainda tiver uma economia forte". Agora, caso a gente tenha um cenário totalmente diferente do que a gente está imaginando hoje, aí eu diria um PIB crescendo mais perto de 1% e uma taxa de inflação ali mais próxima da meta, aí sim, aí eles mudariam e levariam esse juro para como o mercado estaria precificando, no caso, quem está na ponta mais doves, né. Mas hoje, com o nosso cenário base, totalmente descartado um juro de 2,75, por exemplo. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente traz a conversa aqui para o Brasil. O cenário é um pouco diferente. Lá a gente tem cerca de 3,75 de juros, e aqui a gente tem 15. Então tá um passinho à frente aqui na política restritiva para juros. Eu queria entender como é que vocês veem essa última reunião e o que a gente pode imaginar para o ano que vem, agora que a gente já recebeu os dados do PIB do terceiro trimestre e os últimos dados de inflação que indicam aí uma inflação ainda acima da meta, mas dentro das bandas de tolerância. Falando de Brasil, a gente tem, um cenário aqui na casa que ele é rocks para a política monetária, para PIB e inflação, e ele é um pouco mais dovish para a política monetária, muito por conta dessa questão de ser um ano de eleição e o Copom talvez mudar um pouco para um cenário mais dovish. Mas para essa decisão a gente tem Copom e FONC alinhados, os dois vão vir aí com um sinal mais rocks para frente, tá? Então a gente imagina que cortes de juros só provavelmente final do primeiro tri ou segundo trimestre do ano que vem, e aí serve para os dois, né? Tanto para o FONC quanto para o Copom. Então teremos 15% de juros ainda para fechar o ano, presentão de Natal. Esse encarecimento do dinheiro por aqui realmente bastante restritivo. A economia continua resiliente, o setor de serviços continua crescendo, a indústria está se virando. Então a gente tem aí um cenário bastante difícil de ser analisado, em que juros de 15% não são suficientes para segurar parte da economia brasileira. Andressa Dura, por favor, fique à vontade. Não, só confirmando exatamente, a nossa cabeça aqui para juros seria totalmente essa, só vai ter um corte de juros se o Copom tiver a fim de entregar um corte de juros, porque pensando em cenário, como eu falei, pensando em modelos, a gente não veria, esse corte tão cedo, tá. A gente teria que manter essa Selic muito elevada ainda, contando com o nosso cenário de atividade de inflação. Aí entra a análise dividida, o que a gente acha que deve ser feito, o que a gente acha que pode ser feito para o ano que vem. Andressa Durão, economista do ASA, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por atender ao nosso convite. Até uma próxima. Até, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.